Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus te abençoe abundantemente, que a sua vida seja muito abençoada por Deus. Muito bem, gente, seja bem-vindo nessa live, nós estamos aqui nessa live das 18 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho nós estaremos profetizando o Salmo 112, a palavra de Deus. Nada é mais transparente, nada é mais límpido em relação de Deus para nós do que a sua palavra. A Bíblia diz que Deus jurou por sua palavra, colocou acima dele a sua palavra. Então, é importante a gente crer na palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E eu quero te convidar hoje a meditar sobre um assunto muito importante, sobre generosidade. Como é importante a gente ser generoso. Eu sempre digo, a Bíblia ela não ensina uma coisa só. A Bíblia não ensina um caminho religioso. A Bíblia ensina um caminho para Deus. A Bíblia ensina sobre Deus. A Bíblia ensina sobre promessas de Deus, sobre movimentações de Deus. Enfim, a Bíblia fala sobre muitos assuntos. E um dos assuntos é generosidade, que a gente tem que aprender. É uma coisa que Deus criou e isso tem que funcionar dentro da gente. Se a gente não funciona em generosidade, a gente tem algo que está estragado. É como você ter um carro e o motor não funcionar. Ele perde o objetivo. Então, a generosidade, ela ajuda a aumentar as riquezas ao nosso redor. E não só a riqueza material, né, a riqueza física, mas ela faz aumentar as riquezas emocionais, as riquezas espirituais. Por exemplo, se você for generoso em oração, você vai estar mais inserido dentro de um ambiente espiritual, compreender melhor o ambiente espiritual. Se você não for generoso em oração, em meditação na palavra, em jejuns, você vai ficar fora do ambiente espiritual. Você vai ficar incrédulo, teimar com pessoas, às vezes até brigar por religião, mas não vai compreender a movimentação de Deus. Então é muito importante a gente entender a generosidade. Por exemplo, se você não aprender nos relacionamentos, a educação, por exemplo, se você não for generoso na educação, tudo ao seu redor vai ruir, amizades. Então é muito importante a gente aprender sobre generosidade e fazer isso funcionar dentro da gente. Fazer isso funcionar dentro da gente. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam de dar e caem na pobreza. Quando a gente fala sobre dar, semear, plantar, ajudar, ou seja, dizimar, o ambiente da generosidade, a Bíblia diz que a gente tem uma coisa que Deus já determinou pela palavra e outra coisa que Deus fala no nosso coração. E o que deixa de abençoar você não é aquilo que você tem e é seu, é aquilo que você deveria ser generoso, aquilo que você deveria de dar. Quando a gente olha Jesus, olhando as ofertas, por exemplo, na sinagoga, no templo, ele viu que pessoas davam e o que sobravam, não é o que deveriam de dar, grandes quantias inclusive. Mas aí veio uma viúva e deu tudo o que tinha. Então, Jesus, ele olha as nossas movimentações, como nós nos movemos dentro da generosidade. E é muito importante, porque toda pessoa que não tem generosidade no coração, ela
não tem um objetivo maior. Juntar riquezas para quê? Qual é a... Tem que ter um propósito para toda a riqueza. Então, é interessante que Deus ensina por todo o Antigo Testamento, é como se tivesse placas, Deus ensinando sobre generosidade. Avisos de Deus. Então, Deus fala sobre o próprio texto que eu li aqui, de Provérbios, e Deus fala por todo o Antigo Testamento como placas. É como se você fosse dirigir na estrada e tem aquelas placas que você tem que andar naquela velocidade, 80 por hora, 100 por hora, 40 por hora. A placa é um aviso, ela não impede você de andar mais. Quem faz essa opção é você, porque você conheceu uma lei que está lá escrita e que pede para você. Se você ultrapassar e for pego pela justiça, você pode levar uma multa, porque você é um transgressor. Então, Deus no Antigo Testamento, ele avisava as pessoas, é como se fosse por placas. Agora, no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, e principalmente aquele que é cristão, que nasceu de novo, Deus não avisa mais por placas. Hoje Deus mora dentro da gente. Hoje nós representamos a presença de Deus. E eu não consigo entender uma pessoa que representa a presença de Deus, um Deus que mora dentro dele, e ele mora dentro de Deus, que essa pessoa não seja generoso. Que essa pessoa seja uma pessoa avarenta, né? Então, é interessante que a gente precisa compreender essa área e fazer essa área trabalhar na nossa vida, porque a Bíblia diz, se a gente retém o que deveria de dar, a gente empobrece. E se a gente dá generosamente, a gente vai enriquecer. É o que Deus diz. Não é uma ideia minha, é uma ideia de sabedoria do Espírito de Deus. E é interessante que, às vezes as pessoas dizem para mim, eu escrevi um livro, esse aqui, ó, Deus e o Dinheiro. São 400 páginas, com 40 capítulos. E eu me inspirei em escrever esse livro, claro que dentro de verdades que Deus me mostrou, mas por causa de uma pergunta, que alguém perguntou se Deus é mais importante que as riquezas. Então eu escrevi aqui, Deus e o dinheiro, ou seja, Deus e as riquezas, para a gente ter certo no coração o lugar de cada um. Deus, ele é incomparável, inigualável, então você não pode comparar Deus a nada, nem ao ministério, nem nada. Deus, ele é incomparável, não compara Deus a nada porque não pode comparar. Deus não se compara a nada. Mas é importante a gente entender que também riquezas e dinheiro são coisas espirituais. Eu sempre digo, dinheiro é tão espiritual quanto oração, quanto jejum, quanto meditação na palavra. Porque Jesus diz que a palavra dele é espírito e vida. Além de ser um livro escrito, isso aqui é o espírito de Jesus. Então, se Deus fala sobre esse assunto, é espiritual sim. Se não fosse espiritual, Deus não colocaria na palavra dele. E é o assunto que Deus mais ensina, que tem mais citações na Bíblia, exatamente o assunto na construção de riqueza e o comportamento de cada pessoa com as riquezas. Então Deus nos chama para sermos generosos, porque uma das coisas que a generosidade faz, ela trata o nosso caráter. Quando ela funciona dentro de nós, a generosidade trata o nosso caráter. Salmos 37, 21 diz assim, os ímpios, quando a Bíblia fala ímpios e justos, Deus está falando sobre pessoas que têm aliança com Deus e os que não têm aliança. Então, Deus está dizendo assim, aqueles que não têm aliança com Deus, tomam emprestado e não devolvem, ou seja, tem um caráter distorcido. Agora, os justos, quando fala de justo, fala aquele que tem uma aliança, que foi justificado por Cristo Jesus. Essa pessoa, ela dá com generosidade, mas os justos dão com generosidade. Então a gente olha que a pessoa avarenta,
ela não devolve nem o que deveria devolver aos outros, ao qual ela tomou emprestada. Porque é uma doença espiritual que tem dentro dela. Ela não consegue nem devolver o que deveria ser devolvido ao outro, aquilo que ela tomou emprestado. Agora, eu sempre digo que a pessoa avarenta, ela é um ladrão de si mesmo, ela rouba ela mesma. Agora, o generoso, ele é diferente. O generoso, ele cuida melhor. O generoso tem um coração, o justo, né, aquele que tem uma experiência com Deus, um coração de generosidade. E é interessante que a Bíblia diz que o generoso, ele administra melhor os seus negócios e os bens que Deus colocou na mão dele. Ou seja, ele é um mordomo melhor. É uma pessoa que faz uma mordomia ao qual ele entende que o que Deus colocou na mão dele não é dele, mas é do Senhor. É igual Davi. Lembra quando Davi deu uma oferta de generosidade para a construção do templo? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, relata isso. E ele deu 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata e tantas outras coisas. E lá no final do versículo, do capítulo, ele diz assim: Deus, quem somos nós para te dar alguma coisa? Senão, tudo o que te demos foi o Senhor que nos deu. Davi entendia de generosidade. Por isso que ele administrava melhor o reino, os seus bens, se tornou um homem rico. De um pastor de ovelha, ele se tornou o homem mais rico da terra, o homem mais poderoso da terra. Mas olha o que diz Salmo 112, versículo 5. Feliz, bem-aventurado, essa é a mesma palavra, né? Feliz, bem-aventurado, sucesso. É a pessoa que dá, ou se compadece, ou empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Note que a generosidade vem na frente. Ela é um pilar, um fundamento, exatamente para você ser um bom administrador, uma pessoa que sabe gerenciar com generosidade o que Deus deu, a parte de Deus, para você distribuir, ajudar o pobre, a viúva, a obra de Deus, enfim, aquilo que Deus direcionar você vai conduzir melhor os seus negócios, vai ter uma sabedoria, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. A palavra feliz, ela quer dizer próspero. A palavra feliz, bem-sucedido, bem-aventurado, enriquecido, todas elas vêm de uma palavra só, que é a palavra shalem no grego, e a palavra no hebraico, onde foi escrito o Antigo Testamento, a palavra é shalem, que traduz todas essas palavras. No grego, onde é escrito o Novo Testamento, a palavra é eirene, a mesma palavra, onde fala bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, tudo vem da origem dessa palavra, que quer dizer exatamente que Deus tem tudo inteiro para você. Deus não tem nada pela metade. O generoso, a pessoa generosa, ela recebe do mesmo tratamento que ela dá, assim como o avarento. Provérbios 11, 25 diz assim, ó: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu gosto muito de um texto de Lucas 6,38 que diz assim: dai, dar-se-vos-á uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. E a gente precisa entender essa palavra numa extensão até familiar. Se você foi generoso hoje, Deus alcançará suas gerações com misericórdia. Se você foi avarento, essa maldição perseguirá. É interessante que, e quando a Bíblia está falando aqui, não está falando só de dinheiro. Dai e ser-vos-á dado uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Em todas as coisas. Se você quer que alguém te respeite, não adianta você ficar gritando com as pessoas, exigindo respeito. Esse é o mundo que faz. A Bíblia diz que você tem que plantar, dar
respeito, ser generoso na área do respeito. Então, respeite as pessoas. Se você quer que alguém honre você, não fica gritando por honra. Você tem que honrar pessoas, tem que aprender a honrar. Honre as pessoas ao seu redor. E a Bíblia diz que você receberá honra. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher muitas vezes mais. Em todos os sentidos. Se você quer que alguém te ame, ame. Então você vai ver. O avarento, ele desde o casamento já é um fracasso, porque ele casa com uma pessoa querendo que aquela pessoa ame ele. Não. Quando Deus te der uma pessoa para você casar, o casamento, ele resulta em não você procurar o amor daquela pessoa, mas procurar amar aquela pessoa. Deus colocou ela na sua vida exatamente para você amar ela, cuidar ela, respeitar ela, honrar ela, porque aquilo que você planta, você vai estabelecer um relacionamento tão extraordinário que você vai colher de volta muitas vezes mais. E se você exigir de outra forma, você está sendo avarento, é aquela pessoa narcisista, ela quer que tudo venha em prol dela. Ela não é uma pessoa generosa. Então a generosidade, ela abençoa em todos os valores da nossa vida, em todas as fontes da nossa vida. A generosidade abençoa. Esse texto de Lucas 6:38, ele fala sobre os valores da vida, porque se você olhar os versículos anteriores, Jesus está falando sobre isso. Quem te der um tapa no rosto, você não pode dar outro de volta, tem que virar outra face. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você vai caminhar aquela milha por ser obrigado e depois vai caminhar mais uma com a pessoa. Então, é importante, eu poderia dizer para vocês, por exemplo, as ofertas que mudaram minha vida. As ofertas de generosidade que Deus mandou semear. Eu tenho contado, é que essa live é mais curtinha, mas eu tenho contado muitos testemunhos a respeito de como Deus me abençoou. Quando eu saí para o ministério, eu doei meu carro, doei minha casa, tudo eu doei, plantei. E depois que eu fui para o ministério, eu também ainda plantei, eu lembro, eu semeei um apartamento na vida de uma pessoa. Mas Deus me deu muitas vezes mais, muitas casas mais, muitos apartamentos, muitas propriedades mais. Eu poderia contar para vocês cada tempo de vida e estação que Deus trouxe um novo nível para viver. Exatamente, foi estações de generosidade, oferta de generosidade, que o Espírito Santo foi falando ao meu coração, foi tratando o meu coração, e aquelas abriram uma porta, uma estação nova para viver. É importante a gente semear com generosidade. Olha o que diz 2 Coríntios 8:12. Não era um lugar de felicidade, um lugar de estava tudo bem. Olha o que diz aqui, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles, eles transbordaram em generosidade. Paulo está falando de um povo, de pessoas, que eles superabundaram até no meio da pobreza, em dar. Então Paulo declara depois exatamente promessas de Deus sobre esse povo. A igreja da Macedônia, elas foram profundamente generosas e foram reconhecidas, que até o dia de hoje são honrados por isso. Todos os púlpitos de igreja se prega esses textos, se fala disso. Outra coisa, a generosidade, ela trata a nossa vida e ela enriquece as áreas da nossa vida. Ela enriquece. A gente precisa ser enriquecido em todas as áreas da nossa vida. Não é só ter uma conta bancária, mas saber que você tem um legado de ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa. 2 Coríntios 9:11 diz assim, vocês, ele está falando exatamente sobre a igreja dos macedônios, né? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Paulo agora está devolvendo do coração de Deus uma resposta
Bênçãos agora, não é para quem decorou o versículo, não é para quem estudou teologicamente esse versículo. Não funciona. Ele funciona para quem aplicar o texto. Quem for praticante da palavra, quem for semeador, generoso, né? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então, Paulo está falando uma coisa muito importante aqui, de como a generosidade enche e abençoa áreas da nossa vida. Você sabe que eu já pensei, eu já não sou mais um menino, e eu tenho 64 anos, vou para 65 anos, e todos os dias, ao menos, nós nos propomos estar aqui, fazer live de manhã, de noite, e todos os meses nós ajudamos missionários, e nós ajudamos muita gente. Eu poderia, com o que eu tenho, eu poderia me aposentar. Eu não vou gastar mais na minha vida o que eu tenho. Não vou. Mas eu falei para minha esposa, por que a gente mantém um escritório aberto? Por que a gente ajuda pessoas? Porque tudo isso, a gente pode ser generoso. Quantas pessoas a gente ajuda por mês? Quantas pessoas, quantos missionários? Então, por tudo isso, me faz ter a alegria de continuar, porque a gente consegue dar em generosidade e abençoar a vida das pessoas. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, e eu acho que essa aí é um suprassumo do evangelho que cremos e do evangelho que pregamos, e do evangelho que deveríamos ou devemos viver. Diz assim, ó: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Eu acredito que a generosidade em você dar, às vezes, um prato de comida, uma roupa, comprar um remédio para alguém, ser dizimista, ser ofertante, ajudar principalmente os da fé, os da casa. Esse é o evangelho que eu creio. Eu não creio em um evangelho de templo só, de pessoas que vão lá para ser só acariciadas e que querem um bom culto, uma boa pregação, um bom louvor. É interessante que Jesus, ele não construiu nenhum templo, mas Jesus, onde tinha uma pessoa com fome, ele dava de comer, onde tinha uma pessoa doente, ele curava as pessoas, onde tinha alguém sem perdão, Jesus perdoava. Esse é o evangelho de praticidade. Então nós precisamos, como igreja, ser mais evidente na sociedade que vivemos. Quando alguém pensa em você, na sua vida, quantas pessoas você ajuda? Quantas pessoas você estende a mão? E eu estou falando às vezes com uma oração, às vezes com uma palavra amiga, ou você é daquelas pessoas que só se esconde atrás de uma religião, às vezes até muitas vezes narcisista, né? Só quer tudo para você. Se a pregação não foi como você gostou, o louvor não foi como você queria, você já fala até mal da igreja. Então, é importante a gente entender, porque o coração generoso, ele compreende. Ele é mais compreensivo, ele entende um evangelho diferente. É aquela pessoa... Eu lembro que quando eu comecei no ministério, foi um tempo muito difícil. As coisas não eram como são hoje. A gente não tinha salário, a gente não tinha nada, nenhuma riqueza guardada. E uma pessoa veio pedir comida na minha casa. Na minha casa uma pessoa veio pedir comida. E
eu dei almoço, ele era uma pessoa estrangeira de um outro país. Enquanto aquela pessoa estava comendo aquele almoço que eu providenciei para ele, eu estava fazendo uma oração dentro do meu coração. Eu disse: Deus, permita que eu seja uma pessoa doadora. Permita que eu não seja uma pessoa que necessite, mas que eu sempre tenha para dar. Que alguém que chega na minha frente com necessidade de comer, com uma necessidade, eu possa realmente ajudar. E hoje eu me lembro desse episódio sempre. Quando eu olho hoje para a despensa, para a condição de a gente comprar, às vezes a gente conversa com a minha esposa, como Deus tem nos abençoado. E como a gente pode ser generoso e estender a mão às pessoas. Então, a generosidade, ela mostra um evangelho que você crê. Qual o evangelho que você crê? É esse evangelho que a gente estende a mão ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao órfão. É o evangelho que eu aplico as leis do reino na vida. Então, quando você entende de generosidade, você vai ser feliz em dar, feliz em ajudar, feliz em semear. Amém? Se você recebe essa palavra aí, diga comigo: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Diga aí, e nós já vamos profetizar o Salmo 112. Salmo 112. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 112. Vamos lá profetizar o Salmo da prosperidade. Você não precisa ter muito, você pode começar com o que você tem. Partir o pão, às vezes é um pedaço de pão que a gente tem, a gente reparte com o outro. Aprender a ser generoso com aquilo que Deus colocou na mão. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Deus vai te colocar no muito. Na sua família, você é conhecido por aquele que pede para todo mundo? Ou você é aquele que é conhecido como generoso? A generosa, a pessoa que quando alguém não tem dinheiro para pagar a conta da luz, comprar um remédio, talvez você não tenha todo o dinheiro para ajudar, mas você vai dar R$10, R$5, vai começar a funcionar na generosidade ao seu redor. Então, se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito, com certeza absoluta. Muito bem, gente, vamos orar ao Senhor, vamos profetizar os Salmos 112. Salmo 112. Salmo da prosperidade. Diz assim, ó. Aleluia, aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Como é feliz a pessoa que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, olha aí a bênção de Deus. E sua justiça dura para sempre. A luz brilha nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Bem-aventurado é a pessoa que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e não terá medo de nada. No final verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres, e sua justiça dura para sempre. Será exaltado em honra, o ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Que a bênção desse salmo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Que a bênção desse salmo esteja sobre a sua vida, sobre a empresa que você toca, sobre os sonhos que você tem no coração.
te abençoe no emprego que você está. Amém? Gente, antes de a gente orar, você já pode ir colocando seu pedido de oração. Hoje é o nosso último dia desse mês de agosto, que nós estamos pedindo aqui oferta para missões, tá? Então, depois, se você quiser ofertar, oferte, mas no último dia nós usamos uma semana para a gente pedir oferta aqui para missões. Eu queria agradecer a todos os irmãos que já ofertaram. Foi bênção de Deus, muita gente concorreu, muitos irmãos ofertaram, fica aqui a nossa gratidão. Eu acho que os missionários vão agradecer mais ainda, porque a gente está mandando essa oferta para mais de 4 continentes, né? Então, é uma bênção de Deus sobre a vida dessas pessoas. E eu quero profetizar que essa semente que você vai semear vai mudar a sua história. Mas ouça no coração o que o Espírito Santo falar. Você não tem que dar por dar. Ouça o que o Espírito Santo fale. Se o Espírito Santo falou com você exatamente o que ele mandou você semear e o valor que ele mandou, é assim que você tem que obedecer. Às vezes parece uma loucura, mas é a forma que Deus vai usar para mudar a sua história financeira. Trazer uma bênção grande de Deus para sua casa, para sua vida, sobre um familiar, sobre um filho. Amém? Então tá aí, a condição tá na tela, você pode ofertar aí pelo chat do YouTube, né? Esse cifrãozinho aí, oferta pelo chat do YouTube, você pode fazer pelo Pix, você que mora no Brasil. Quem mora no exterior pode fazer nos Estados Unidos, né? Pode fazer pelo Zelle, que é o Zelle, né? Que é o pessoal do Instagram aí também tá aí já o Pix aí, né? E quem mora na Europa, no Japão, na Ásia aí, pode fazer também pelo PayPal, né? Que tem aí, tira um print da tela aí que aparece agora e você pode fazer a sua oferta. E eu já quero orar com você, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Deixa eu olhar um pedido de oração aqui e a gente vai orar então. Cristóvão dos Santos, dor no peito, aperto no peito. Vamos orar, Cristóvão. Isso é uma dor sempre mais perigosa, né? Que envolve o coração. Rosana Maia, peço oração pela minha saúde, cura de osteoporose no casamento e finanças, em nome do Senhor Jesus. A Marta Lopes, Adrien, peço oração por meu marido para vendas de imóveis, cura física, baixar glicemia, vender novilhas, gado, né? Gado. Resfriador de leite, cavalos, enfim, né? Bastante coisa aqui, né? Fazer vendas aqui. E a Carla Juliane, peço oração para cura, vou passar por uma cirurgia dia 14, uma palavra. Irmã Carla, deixa eu liberar uma palavra para você, vai dar tudo certo, tá? Cirurgia vai ser uma bênção, Deus vai usar os médicos, Deus vai usar os enfermeiros, enfim, a tua cirurgia vai dar tudo certinho, tá? Tenha toda calma no coração e ainda você vai ser um testemunho de Deus nesse lugar. Você vai ser um testemunho de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor então, pedir que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu quero orar agora por cada pessoa, meu Deus, que está desorientada, debaixo de opressão, de depressão, de angústia, de sofrimentos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar sobre eles agora um milagre e que um vento do Espírito Santo esteja caindo e abençoando os teus filhos, abençoando a tua filha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a cura, quebro todo feitiço espiritual, de bruxaria, de inveja que há sobre a sua vida, no nome de Jesus. Meu Deus, oro por aqueles que estão enfermos, doentes, com câncer. Oro por aqueles que vão passar por uma cirurgia. Meu Deus, usa os médicos, usa o cirurgião, usa o remédio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, usa a ciência em favor dessa pessoa. Eu te abençoo agora.
Você que está com dor no corpo, infecção no corpo, corpo dolorido, em nome de Jesus, receba a cura agora. Meu Deus, oro por aquela pessoa que está travada financeiramente, que não vende, que seus negócios não andam, seu emprego não vai, não acontece. No nome de Jesus, eu quero declarar agora uma porta aberta, um destravamento, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, essa pessoa que precisa receber uma aposentadoria, um dinheiro. Meu Deus, essa pessoa que precisa receber uma herança. Está tudo parado. Em nome de Jesus, que esse processo ande. Que abram os caminhos agora. Meu Deus, oro por essa pessoa que está endividada. Em nome do Senhor Jesus. Que ela possa receber um milagre do céu. Um livramento de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo agora. E abençoo a sua vida, a sua casa. E você vai dizer junto comigo, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. E eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há uma pessoa que está com muita dor no joelho. Deus está curando o seu joelho agora. Está com muita dor no joelho direito. Deus está curando o seu joelho. Move sua perna, seu pé. E Deus está curando agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Povo lindo, povo querido, ó, lembrando, compartilhe essa live. Abençoe a vida de alguém. Abençoe a vida de alguém. Seja generoso. Compartilhe com algumas pessoas essa live. Dá um joinha, curte a live, é importante. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aí, é muito importante, você vai receber as notificações quando estamos orando ao vivo aqui por você, por sua família. O YouTube mostra no seu celular que estamos orando. Então inscreva-se, aí embaixo tem a palavra inscrever, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Amanhã, 5h30 da manhã, nossa oração do Pai Nosso, tá? Oração do Pai Nosso, domingo também, e segunda nós voltamos aqui, 18h30, com a nossa oração de segunda a sexta-feira, a oração do Salmo 112. Um grande beijo no coração, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.